Shalom! Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 9 do livro, primeiro livro dos Macabeus. Vendo que as circunstâncias lhe eram favoráveis, Jonatas escolheu alguns homens e os enviou a Roma para confirmar e renovar a amizade com os romanos. No mesmo sentido, enviou cartas aos espartanos e aos outros lugares. Os enviados partiram para Roma, entraram no Senado e disseram: o sumo sacerdote Jonatas e a nação dos Yahudins enviaram-nos para que se renovasse a amizade e a aliança com eles, tal como outrora. E os romanos lhe deram cartas para as autoridades de cada lugar, a fim de os encaminharem em paz até a Judéia. Quanto à carta que Jonatas escreveu aos espartanos, aqui está a cópia. O sumo sacerdote Jonatas, o conselho da nação, os sacerdotes e todo o povo dos Yahudins aos espartanos, saudações. Já em tempos passados, o sumo sacerdote Onias recebeu carta de Ario, que reinava sobre vós, atestando que sois nossos irmãos, como se demonstra pela cópia anexa. Onias acolheu com honras vossos enviados e aceitou a carta, na qual se falava claramente da aliança e amizade. Ainda que não tenhamos necessidade dessas coisas, porquanto temos para consolo os livros santos que estão em nossas mãos, fizemos a tentativa de enviar-vos uma embaixada para renovar convosco a fraternidade e a amizade, a fim de não nos tornarmos estranhos para vós. De fato, passaram-se já muitos anos desde que nos escrevestes. De nossa parte, nas festas e nos outros dias sagrados, quando oferecemos sacrifícios e também em nossas preces, lembramo-nos constantemente de vós. Pois é justo e conveniente recordar-nos dos irmãos. Também nos regozijamos com a vossa glória. A nós, porém, muito sofrimento e muita guerra nos oprimiram. Os reis, nossos vizinhos, nos guerrearam. Não quisemos, no entanto, durante essas guerras importunar-vos, nem a nossos outros aliados e amigos. Pois temos o socorro do céu em nosso favor. Fomos libertados de nossos inimigos. Nossos adversários foram humilhados. Escolhemos, pois, Numênio, filho de Antíoco, e Antipatro, filho de Jasão, e os enviamos aos romanos para renovar nossa amizade e aliança com eles. Nós lhes ordenamos que fossem também ter convosco, vos saudassem e vos entregassem esta nossa carta sobre a renovação de nossa fraternidade. Agora, fareis bem em respondermos sobre o assunto.
Eis a cópia da carta por eles outrora enviada a Onias. Ariu, rei dos espartanos, ao sumo sacerdote Onias, saudações. Foi encontrado um documento relativo aos espartanos e aos Yalhudins, informando que esses dois povos são irmãos, sendo ambos da raça de Abraão. Agora que chegamos ao conhecimento disso, fareis bem em escrevermos sobre a vossa situação. De nossa parte vos escrevemos: vossos rebanhos e vossos bens são nossos, da mesma forma como aquilo que nos pertence é vosso. Ordenamos, pois, que vos sejam comunicadas estas coisas. Entretanto, Jonatas soube que os generais de Demétrio tinham voltado para combatê-lo com um exército mais poderoso que o anterior. Partiu então de Jerusalém e marchou ao encontro deles na região de Emate, não lhes dando tempo de penetrarem em seu território. Mandou espiões ao acampamento adversário. Eles voltaram com a notícia de que os assírios estavam preparados para surpreendê-los de noite. Quando o sol se pôs, Jonatas ordenou a seus homens que ficassem vigilantes, de armas em punho, prontos para lutar. E dispôs sentinelas em torno do acampamento. Os adversários notaram que Jonatas e seus soldados estavam preparados para lutar. Tiveram medo e sentiram pavor em seus corações. Acenderam fogueiras no acampamento e fugiram. Mas Jonatas e os seus nada perceberam até pela manhã, pois viam as fogueiras acesas. Então Jonatas saiu atrás deles, mas não os alcançou. Já haviam atravessado o rio Eleutero. Voltou-se então Jonatas contra os árabes chamados Zabateus e os derrotou, tomando seus despojos. Em seguida, partiu em direção a Damasco e percorreu toda a região. Simão, de sua parte, também se pôs em marcha e foi até Ascalon e as fortalezas vizinhas. Marchou de lá contra Jope e apoderou-se da cidade, pois tivera notícia de que a população queria entregar a fortaleza aos soldados de Demétrio. Pois isso deixou ali uma guarnição para defendê-la. De volta a Jerusalém, Jonatas convocou a assembleia dos anciões do povo e com ele decidiu construir fortalezas na Judéia, tornar mais altas as muralhas de Jerusalém e erguer uma alta barreira entre a fortaleza e a cidade. Assim se efetivaria a separação entre ambas, de tal modo que a fortaleza ficasse isolada e seus homens não pudessem vender nem comprar. Reuniram-se então para reconstruir a cidade. Tendo ruído uma parte da muralha que ficava a leste, junto à torrente, Jonatas mandou reparar a parte que se chama Cafenata. Simão, por sua vez, reconstruiu a Dida na Cefalá
fortificou-a e lhe pôs portas munidas de ferrolhos. Trifão ambicionava reinar sobre a Ásia e usar a coroa, depois de matar o rei Antíoco. Temendo, porém, que Jonatas o impedisse ou combatesse, procurava apoderar-se dele e eliminá-lo. Assim pôs-se em marcha e chegou a Bet-san. Também Jonatas, saindo ao seu encontro com 40.000 soldados escolhidos para lutar, dirigiu-se a Bet-san. Vendo que chegara com um numeroso exército, Trifão teve receio de estender a mão contra ele. Recebeu-o com honras, apresentou-o a todos os seus amigos, ofereceu-lhe presentes e ordenou aos amigos e soldados que lhe obedecessem como a ele próprio. E disse a Jonatas: por que motivo fatigaste toda esta gente, quando não há guerra entre nós? Manda-os de volta às suas casas, depois de escolheres uns poucos homens para te acompanhar, e vem comigo a Ptolomaida, e eu te entregarei a cidade e as outras fortalezas, o restante das tropas e todos os administradores. Depois eu partirei, porque foi para isso que vim. Jonatas deu-lhe crédito e fez o que ele sugeria. Dispersou suas tropas, que voltaram para a Judéia. Conservou consigo 3.000 homens, deixou 2.000 na Galiléia e 1.000 o acompanharam. Apenas havia Jonatas entrado em Ptolomaida, os habitantes da cidade fecharam as portas, apoderaram-se dele e passaram o fio da espada todos os que com ele tinham entrado. A seguir, Trifão enviou tropas e cavalaria à Galiléia e à grande planície a fim de exterminar todos os homens de Jonatas. Estes, ouvindo dizer que Jonatas fora preso e morto com os companheiros, encheram-se de coragem e se puseram em marcha em colunas cerradas, pronto para lutar. Seus perseguidores, vendo dispostos a defender a vida, retrocederam. Puderam assim voltar todos em paz para a terra de Judá. Aí choraram Jonatas e seus companheiros, e grande temor se apoderou deles. Todo Israel se cobriu de pesado luto. Então as nações circunvizinhas todas procuraram exterminá-los, dizendo: não tem mais chefe nem defensor. Agora é o momento de atacá-los, para fazer desaparecer até sua memória dentre os homens. Simão teve notícia de que Trifão havia reunido poderoso exército para invadir a terra de Judá e devastá-la. Vendo que o povo estava com medo e pavor, subiu a Jerusalém e reuniu a população, exortando-os com estas palavras: sabeis tudo que eu, meus irmãos, e a casa de meu pai fizemos pelas leis e pelo lugar santo, assim como as guerras e as angústias que suportamos. Foi em defesa desta causa, da causa de Israel, que morreram todos os meus irmãos, e fiquei sozinho. Agora, longe de mim poupar minha vida, enquanto durar a opressão.
Não sou melhor que meus irmãos. Pelo contrário, serei o vingador de minha nação, do lugar santo, de vossas mulheres e de vossos filhos, porque movidos pelo ódio, todas as nações se reuniram para nos exterminar. Ouvindo estas palavras, a coragem do povo imediatamente se reacendeu. Responderam em voz alta: Tu és nosso chefe em lugar de Judas e Jonatas. Teus irmãos, toma a frente em nossa guerra e faremos tudo o que disseres. Simão reuniu todos os homens aptos para a guerra, apressou-se em terminar as muralhas de Jerusalém e fortificou em todo o circuito. A Jope enviou Jonatas, filho de Absalão, com forças consideráveis. Este expulsou os que lá estavam e ficou na cidade. Trifão partiu de Ptolomaida com numeroso exército para invadir o país de Judá, levando consigo Jonatas como prisioneiro. Simão, por sua vez, acampou em Adida, em frente à planície. Quando Trifão soube que Simão havia assumido o lugar de seu irmão Jonatas e que estava pronto para vir combatê-lo, enviou-lhe mensageiros para lhe dizer: É por causa do dinheiro de teu irmão Jonatas, teve ao tesouro real, em virtude das funções por ele exercida, que nós o detivemos. Manda agora 100 talentos de prata e ainda 2 de seus filhos como reféns, para que, uma vez libertado, não se volte contra nós. Então o deixaremos partir. Simão percebeu que eram falsas aquelas palavras. Não obstante, mandou buscar o dinheiro e os meninos, para não provocar contra si uma grande animosidade entre o povo. Caso contrário, poderiam dizer: Por que não enviou o dinheiro e os meninos? Jonatas pereceu. Portanto, Simão enviou os 100 talentos e os meninos. Mas Trifão, agindo com falsidade, não libertou Jonatas. A seguir, Trifão pôs-se em marcha para invadir o país e devastá-lo. Mas fez um desvio pelo caminho que vai a Dora. Simão e seu exército colocaram-lhe obstáculo em todo lugar por onde passava. Nesse meio tempo, os homens que se encontravam na fortaleza enviaram mensageiros a Trifão, insistindo para que fosse ter com eles sem desonra, sem demora, passando pelo deserto, e lhes mandassem víveres. Trifão preparou toda a cavalaria para ir até lá, mas naquela noite caiu neve em grande quantidade. Por causa da neve não pôde mover-se. Partiu então para o Galaade. Ao aproximar-se de Bascamã, mandou matar Jonatas, o qual foi sepultado ali. Depois Trifão voltou e retirou-se para seu país. Simão mandou recolher os ossos de Jonatas, seu irmão, e o enterrou em Modim, cidade de seus pais. Todo Israel lamentou profundamente sua morte e se cobriu de luto durante muitos dias. Simão construiu sobre o túmulo de seu pai e de seus irmãos um monumento alto e visível de longe.
feito de pedras polidas de ambos os lados. Erigiu 7 pirâmides, uma diante da outra, para seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos. Adornou-as com artifícios engenhosos, circundando-as de altas colunas que sustentavam armaduras completas, como recordação perpétua. Ao lado das armaduras colocou navios esculpidos, de modo que o conjunto podia ser visto por todos os que navegavam no mar. Este é o sepulcro que ele construiu em Modim e que existe até hoje. Trifão usou de perfídia para com o jovem rei Antíoco e o matou. Reinou em seu lugar, usou a coroa da Ásia e causou grandes males sobre a terra. De sua parte, Simão reconstruiu as fortalezas da Judéia, cercou-as de altas torres e de grandes muralhas, com portas e ferrolhos. E as abasteceu com víveres. Ademais, escolheu alguns homens e os mandou ao rei Demétrio, pedindo isenção dos impostos para seu país, pois todos os atos de Trifão tinham sido rapina, roubo com violência. Em resposta, o rei Demétrio escreveu-lhe a seguinte carta: O rei Demétrio a Simão, sumo sacerdote e amigo dos reis, aos anciões e às nações dos Yahudins, saudações. Recebemos a coroa de ouro e a palma que enviaste, e estamos dispostos a celebrar convosco uma paz duradoura, e a escrever aos nossos administradores que vos concedam as isenções. Tudo o que decidimos a vosso respeito permanece firme. Também são vossas as fortalezas reconstruídas. Concedemos a anistia para todos os erros e delitos cometidos até hoje. Renunciamos ao tributo da coroa, que deveis. E se qualquer outro imposto era exigido em Jerusalém, já não será cobrado. Se algum dentre vós estiver apto a alistar-se para a nossa guarda pessoal, que se inscrevam e reine a paz entre nós. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 10. Deixe seu like, se inscreva em meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!